Diversidade de sexo, gênero e sexualidade. A diversidade de sexo, gênero e sexualidade refere-se à pluralidade de identidades, expressões e experiências de pessoas em relação ao seu sexo, gênero e sexualidade. Essa diversidade inclui pessoas cisgênero, transgênero, intersexo, não binárias, heterossexuais, homossexuais, bissexuais, assexuais, pansexuais, entre outras. No Brasil, a diversidade de sexo, gênero e sexualidade ainda é um tema marginalizado e invisibilizado. As pessoas LGBTI+ enfrentam diversos tipos de discriminação, violência e exclusão, tanto na sociedade quanto no ambiente de trabalho. Para promover a diversidade e inclusão de pessoas LGBTI+, é importante educar a população sobre diversidade e inclusão. É preciso desconstruir os preconceitos e estereótipos associados à diversidade de sexo, gênero e sexualidade. Proteger os direitos das pessoas LGBTI+. É necessário garantir que as pessoas LGBTI+ tenham os mesmos direitos e oportunidades que as pessoas cisgênero e heterossexuais. Criar ambientes inclusivos. É preciso promover a cultura da diversidade e inclusão nos espaços sociais, educacionais, profissionais e políticos. Diversity étnico-racial. A diversidade étnico-racial refere-se à pluralidade de identidades, expressões e experiências de pessoas em relação à sua etnia e raça. Essa diversidade inclui pessoas brancas, pretas, pardas, indígenas, asiáticas, entre outras. No Brasil, a diversidade étnico-racial é um tema fundamental para a construção de uma sociedade justa e igualitária. O país é o segundo mais populoso da América Latina e possui uma população extremamente diversa, com mais de 800 etnias. Para promover a diversidade e inclusão de pessoas étnico-raciais, é importante educar a população sobre diversidade étnico-racial. É preciso desconstruir os preconceitos e estereótipos associados à diversidade étnico-racial. Proteger os direitos das pessoas étnico-raciais. É necessário garantir que as pessoas étnico-raciais tenham os mesmos direitos e oportunidades que as pessoas brancas. Criar ambientes inclusivos. É preciso promover a cultura da diversidade e inclusão nos espaços sociais, educacionais, profissionais e políticos. Diversity cultural. A diversidade cultural refere-se à pluralidade de identidades, expressões e experiências de pessoas em relação à sua cultura. Essa diversidade inclui pessoas de diferentes culturas, religiões, classes sociais, origens, entre outras. No Brasil, a diversidade cultural é um elemento fundamental da identidade nacional. O país é um mosaico de culturas, com influências indígenas, africanas, europeias e asiáticas. Para promover a diversidade e inclusão de pessoas culturalmente diversas, é importante educar a população sobre diversidade cultural. É preciso desconstruir os preconceitos e estereótipos associados à diversidade cultural. Proteger os direitos das pessoas culturalmente diversas. É necessário garantir que as pessoas culturalmente diversas tenham os mesmos direitos e oportunidades que as pessoas de culturas dominantes. Criar ambientes inclusivos. É preciso promover a cultura da diversidade e inclusão nos espaços sociais, educacionais, profissionais e políticos. Importância da diversidade e inclusão na sociedade. A diversidade e inclusão são fundamentais para a construção de uma sociedade justa, igualitária e próspera. Uma sociedade diversa e inclusiva é uma sociedade mais rica em termos de ideias, perspectivas e experiências. A diversidade e inclusão também trazem benefícios econômicos. Empresas e organizações que promovem a diversidade e inclusão são mais inovadoras, criativas e competitivas. Além disso, a diversidade e inclusão contribuem para a melhoria da qualidade de vida de todos os indivíduos. Uma sociedade diversa e inclusiva é uma sociedade mais justa, igualitária e livre de preconceitos. Ações para promover a diversidade e inclusão na sociedade. Existem diversas ações que podem ser realizadas para promover a diversidade e inclusão na sociedade. Algumas dessas ações incluem: educação. Promover a educação sobre diversidade e inclusão é fundamental para desconstruir preconceitos e estereótipos.
Legislação, leis que protegem os direitos das pessoas diversas são essenciais para garantir a igualdade de oportunidades. Políticas públicas que promovam a diversidade e inclusão podem contribuir para a criação de ambientes mais inclusivos. Ação individual, cada indivíduo pode contribuir para a promoção da diversidade e inclusão por meio de suas ações cotidianas. A promoção da diversidade e inclusão é um processo contínuo e desafiador. No entanto, é um processo essencial para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e próspera. Vou explicar os conceitos e diferenças entre esses termos relacionados à identidade de gênero e orientação sexual. Cisgênero. Uma pessoa cisgênero é aquela cuja identidade de gênero corresponde ao sexo que lhe foi atribuído ao nascer. Por exemplo, uma pessoa que é designada como mulher ao nascer e se identifica como mulher é cisgênero. Transgênero. Uma pessoa transgênero é aquela cuja identidade de gênero difere do sexo que lhe foi atribuído ao nascer. Por exemplo, uma pessoa que é designada como homem ao nascer, mas se identifica como mulher, é uma mulher transgênero. Intersexo. Uma pessoa intersexo é aquela que nasce com características sexuais que não se enquadram nas definições típicas de masculino ou feminino. Pessoas intersexo podem ter combinações cromossômicas, genitais ou hormonais diversas. A identidade de gênero de pessoas intersexo pode variar e não está necessariamente ligada às características físicas. Não binário. Pessoas não binárias são aquelas que não se identificam exclusivamente como homem ou mulher. Elas podem se identificar como uma combinação de ambos os gêneros, como nenhum dos dois, ou como um gênero diferente. A identidade de gênero não binária é uma expressão que vai além da dicotomia tradicional de gênero. Heterossexual. Uma pessoa heterossexual é aquela que é emocional, romântica e ou sexualmente atraída por pessoas do gênero oposto. Por exemplo, uma mulher que é atraída por homens é considerada heterossexual. Homossexual. Uma pessoa homossexual é aquela que é emocional, romântica e ou sexualmente atraída por pessoas do mesmo gênero. Por exemplo, um homem que é atraído por outros homens é considerado homossexual. Bissexual. Uma pessoa bissexual é aquela que é emocional, romântica e ou sexualmente atraída por pessoas de mais de um gênero. Uma pessoa bissexual pode ser atraída por homens e mulheres, independentemente do seu próprio gênero. Assexual. Uma pessoa assexual é aquela que experimenta pouca ou nenhuma atração sexual por outras pessoas, independentemente do gênero. Isso não significa necessariamente que uma pessoa assexual não possa ter relacionamentos românticos ou emocionais. Pansexual. Uma pessoa pansexual é aquela que é emocional, romântica e ou sexualmente atraída por pessoas independentemente do gênero. A atração pansexual se baseia na pessoa como um todo, sem levar em consideração o gênero. É importante lembrar que essas identidades e orientações sexuais são diversas e podem variar de pessoa para pessoa. Além disso, esses conceitos estão em constante evolução e novos termos e compreensões podem surgir ao longo do tempo. O respeito e a compreensão são fundamentais para promover uma sociedade inclusiva e acolhedora para todas as pessoas. Desafios sociopolíticos da inclusão de grupos em situação de vulnerabilidade. A inclusão de grupos em situação de vulnerabilidade é um desafio sociopolítico complexo, que envolve diversos fatores, como preconceitos e discriminações. Os grupos em situação de vulnerabilidade são frequentemente alvo de preconceitos e discriminações, o que dificulta a sua inclusão na sociedade. Falta de oportunidades. Os grupos em situação de vulnerabilidade têm menos oportunidades de acesso à educação, emprego, saúde, moradia e outros direitos fundamentais. Falta de políticas públicas. As políticas públicas voltadas para a inclusão de grupos em situação de vulnerabilidade são, muitas vezes, insuficientes ou ineficientes. Crianças e adolescentes. As crianças e adolescentes são um grupo em situação de vulnerabilidade especialmente vulnerável. Eles estão em fase de desenvolvimento e formação, e são mais suscetíveis a danos físicos e psicológicos. Os principais desafios sociopolíticos da inclusão de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade incluem: pobreza e miséria. A pobreza e a miséria são as principais causas da vulnerabilidade de crianças e adolescentes.
A violência, em todas as suas formas, é uma grave ameaça à infância e à adolescência. Falta de acesso à educação. A falta de acesso à educação é um obstáculo ao desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes. Idosos. Os idosos também são um grupo em situação de vulnerabilidade. Eles são mais propensos a doenças, limitações físicas e financeiras. Os principais desafios sociopolíticos da inclusão de idosos em situação de vulnerabilidade incluem: pobreza e miséria. A pobreza e a miséria são as principais causas da vulnerabilidade da população idosa. Falta de acesso à saúde. A falta de acesso à saúde é um grave problema para a população idosa. Falta de acesso a serviços sociais. A falta de acesso a serviços sociais, como assistência social e habitação, é um desafio para a população idosa. LGBTQ+. As pessoas LGBT também são um grupo em situação de vulnerabilidade. Elas enfrentam preconceitos, discriminações e violência por sua orientação sexual ou identidade de gênero. Os principais desafios sociopolíticos da inclusão de pessoas LGBT incluem: preconceitos e discriminações. As pessoas LGBT são frequentemente alvo de preconceitos e discriminações, o que dificulta sua inclusão na sociedade. Falta de direitos. As pessoas LGBT ainda não têm garantidos todos os seus direitos, como o direito ao casamento, à adoção e à proteção contra a violência. Pessoas com deficiências. As pessoas com deficiências também são um grupo em situação de vulnerabilidade. Elas enfrentam barreiras arquitetônicas, de comunicação e de acesso a serviços, o que dificulta sua inclusão na sociedade. Os principais desafios sociopolíticos da inclusão de pessoas com deficiências incluem: barreiras arquitetônicas. As barreiras arquitetônicas, como escadas, rampas e portas estreitas, dificultam o acesso de pessoas com deficiências a espaços públicos e privados. Barreiras de comunicação. As barreiras de comunicação, como a falta de legendas em filmes e programas de TV, dificultam o acesso de pessoas com deficiências auditivas à informação. Falta de acesso a serviços. A falta de acesso a serviços, como transporte público e atendimento médico especializado, dificulta a inclusão de pessoas com deficiências na sociedade. Pessoas em situação de rua. As pessoas em situação de rua também são um grupo em situação de vulnerabilidade. Elas enfrentam a falta de moradia, a falta de acesso a serviços básicos e a violência. Os principais desafios sociopolíticos da inclusão de pessoas em situação de rua incluem: falta de moradia. A falta de moradia é o principal problema enfrentado por pessoas em situação de rua. Falta de acesso a serviços básicos. As pessoas em situação de rua têm dificuldade de acesso a serviços básicos, como saúde, educação e assistência social. Violência. As pessoas em situação de rua estão mais expostas à violência, em todas as suas formas. Povos indígenas. Os povos indígenas também são um grupo em situação de vulnerabilidade. Eles enfrentam a discriminação, a violência e a perda de seus direitos e territórios. Os principais desafios sociopolíticos da inclusão de povos indígenas incluem: discriminação. Os povos indígenas são frequentemente alvo de discriminação por sua cultura e modo de vida. Violência. Os povos indígenas são vítimas de violência, em todas as suas formas, incluindo o genocídio. Perda de direitos e territórios. Os povos indígenas têm visto seus direitos e territórios serem violados.